Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a XCOM at Home 2021. 2022 nós vamos vir com o nosso evento presencial novamente, vamos tentar fazer aí novamente, vamos estar bem atento nas questões do Covid e hoje a gente vai continuar no online, mas nós temos uma grande novidade que é a nossa plataforma. E hoje nós temos um convidado especial, você que vai estar assistindo aí a gente agora, convidado especial, tive a honra de conhecer aí nessa trajetória da XCOM Comics GR, que é o pastor Fábio da Check-in Church em Catalina. Eu quero agradecer a sua presença aqui, pastor. É uma honra para nós da XCOM receber o senhor e se apresente para o pessoal. Fala galera, tudo bem? É um prazer estar com vocês. É um privilégio aí, Marcão, receber esse convite, todo o carinho que você e toda a família XCOM aí tem. E eu quero desde já deixar disponível a estrutura da Check-in Church aí para ser usada através desses canais aí para potencializar o reino de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos para cima, tem bastante coisa para a gente compartilhar aqui e você não pode ficar de fora. É isso aí, gente. Então, vocês que estão acompanhando estão vendo que é um privilégio para nós. Você está falando da onde, pastor? Conta aí pro pessoal da onde você está falando. Eu tô falando da Flórida. Eu moro aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, e eu tô falando com você direto nessa conexão aí na sua casa. Aí você no Brasil, você na América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, África, onde você estiver, na Oceania, onde estiver, nós estamos aí dentro da sua casa. Não existe geografia. Essa é a magia da internet, da tecnologia, né? É a magia de onde a gente rompe barreiras de espaço, tempo, né? E espaço físico e tempo, né? Porque tem pessoas que vão estar assistindo aqui hoje, mas aqui 10 anos esse vídeo vai continuar aqui e ele vai continuar surtindo o mesmo efeito, né? Então ela rompe essa questão de tempo e de espaço, né? Que é onde nós, num evento presencial que estaria acontecendo aqui no Brasil ou estaria acontecendo aí, não seria possível o senhor estar aqui ou de repente outras pessoas que têm essa dificuldade de viajar também não estariam participando conosco, né? É verdade, geografia se tornou um detalhe e agora nós estamos conectados independente da geografia. Tá bom, pastor, vamos sem muita delonga. Eu queria que o senhor falasse para nós, contássemos para nós o que é a Check-in Church, como nasceu. Conta pra gente um pouco dessa história aí, para que todo o público da XCOM possa entender o que é. Legal. A Check-in é algo como aqueles projetos de Deus inusitados que você nunca imagina que ele vai tomar uma forma e de repente, é aquele de repente que a Bíblia fala assim, de repente Deus fez acontecer algo diferente. E eu na verdade, eu tinha vindo para cá numa conferência na Elevation em 2019, em outubro, eu recebi uma proposta de trabalho para estar aqui em 2020. E aí eu pastoreava aí no Brasil, especificamente em Alphaville, em São Paulo, e aí chegou a minha hora de vir para cá viver um novo tempo, e eu não perdi a expectativa, porque era algo que Deus já tinha colocado no coração já há um tempo, que iria acontecer, e eu e minha esposa nós viemos. Só que nós chegamos aqui um mês antes de fechar tudo, antes de iniciar o lockdown da pandemia. E todos os planos que tinham sido feitos para a questão profissional foram todos por água abaixo. E tudo aconteceu de forma bem inesperada.
E diante da situação eu perguntei para Deus, Senhor, o que eu faço diante disso? Eu tinha uma expectativa e não tenho mais, e agora? E na hora Deus me lembrou que eu tinha uma rede social. E foi aí que eu comecei uma oração de madrugada, e depois de alguns dias eu falei assim, eu vou estar orando meia-noite. Mas o interessante é que eu comecei sozinho a oração com a minha esposa. E de repente veio uma pessoa, assistia, saía. Às vezes estava sozinho orando, construindo o reino, profetizando, declarando vitória. E de repente uma pessoa fica, continua, assiste toda a live, depois vem outra pessoa, depois outra vem contando um testemunho, e aí já começa a manifestação do poder de Deus através da vida de outras pessoas, contando milagres. E são inúmeros milagres. Se você perguntar, pastor, quantos milagres? Cara, eu não perdi as contas de tantos milagres que eu vi Deus realizar na vida das pessoas em geografias diferentes. Nós estávamos conectados e Deus fez isso. Mas eu tinha uma expectativa muito grande, porque eu sou formado na área de tecnologia e eu trabalhei muito com tecnologia praticamente a minha vida inteira. E eu sempre imaginei de 2008, 2010, mais ou menos nessa época, eu imaginei uma igreja online. Porque quando eu estava me formando, eu sou meio dinossauro da internet. Quando eu estava me formando, foi quando a internet estava chegando no Brasil, para você ter noção de quanto tempo tem. E eu me formei muito novo na faculdade, eu me formei com 21 anos. E eu vi ali uma possibilidade de expandir o reino de Deus, e eu tinha percebido que essa ideia sempre vinha na minha cabeça, mas eu estava linkado a um outro ministério, a alguém. E aí, quando eu vim para cá, nesse gap, nesse espaço de tempo, foi quando surgiu no meu coração a vontade de iniciar uma igreja online. E o interessante é que depois eu percebi que igreja é igreja, não existe igreja online. Igreja é onde pessoas se conectam, têm comunhão, elas compartilham o reino de Deus, a palavra, vivem os sinais de Deus, os milagres, tudo aquilo que está na igreja de Atos. E algumas pessoas começaram a me questionar algumas coisas depois que a igreja começou a acontecer. Mas não existe comunhão. Você que se engana, existe comunhão. As pessoas se encontram. Isso é um detalhe muito importante. Isso é natural do ser humano. Se encontram presencialmente, se encontram também através das redes sociais, de lives, de discipulado online, e a gente percebe que realmente é uma comunhão diferente. É uma comunhão, mas é diferente do presencial, é claro. E a gente precisa entender que existe um gap de gerações. Cada geração tem a sua realidade. Quanto mais novo a pessoa mais conectada ela está sendo pela tecnologia. E isso se torna uma verdade. E a gente precisa entender essas transformações, porque tudo vai mudar ao nosso redor. Menos a palavra de Deus. Essa é imutável, mas tudo, formas, estruturas, tecnologias, tudo isso muda e a gente precisa ter o coração aberto. Mas voltando para a questão da check-in, quando eu decidi, eu compartilhei com algumas pessoas que estavam ali, depois no privado, e elas toparam em participar da igreja online, porque eram pessoas que estavam em geografias diferentes, eram pessoas que pessoas de países em que é proibido o evangelho, pessoas em países em que não existe igrejas em língua portuguesa e eles queriam um acompanhamento, queriam estar conectados. Isso não existia, essa possibilidade. E uma série de fatores que a gente percebeu que a conexão com a cultura, com a língua, a conexão do poder de Deus dentro da casa das pessoas acabou se tornando uma realidade. E hoje a check-in ela funciona como uma igreja. Temos discipulado, nós ceiamos, nós temos a oração da meia-noite que acontece, segunda a sexta-feira, e Deus tem trabalhado no nosso meio. Igual eu falei, são inúmeros testemunhos de coisas que aconteceram, e dentro desse 1 ano e
pouquinhos meses, nós percebemos que, na verdade, nós abrimos a check-in foi durante esse processo aí de pandemia e estruturalmente, dentro de uma estrutura que nós conseguimos organizar, nós percebemos que é a primeira igreja 100% online, com uma estrutura para dar suporte às pessoas. Foi isso que nós percebemos e nós queremos continuar com isso, porque temos conectado pessoas, temos ajudado, e depois eu vou compartilhar uns 2 ou 3 testemunhos de experiências que nós tivemos com Deus através dessas conexões online. Eu acho interessante que as coisas de Deus, né, os ministérios de Deus, ele vai acontecendo sem que a gente planeje, né? Esse não era um plano seu lá atrás, né? Eu me identifiquei muito com essa questão, porque para mim a Comics GR também não foi algo que eu planejei. Era uma vontade de fazer um quadrinho, que inclusive é esse daqui atrás aqui. Esse foi o meu primeiro quadrinho. Mostra aí pra galera. Esse daqui foi o meu primeiro quadrinho, né? Tá aqui no quadro. Eu lancei ele em 2017, mas eu comecei a produzir ele lá em 2012. Foi lá que começou a Comics GR, né? E, enfim, o propósito era esse, sabe? Fazer um quadrinho. Eu queria só fazer um quadrinho com histórias voltadas, com histórias que eu estava vivendo da minha realidade, né? Com oração e tal, essas coisas, né? E aí, quando eu me vejo hoje, a Comics GR, hoje nós estamos nos tornando uma editora, estamos editando o primeiro quadrinho que não é de produção minha, é de um outro artista, a gente fez um contrato, enfim. Então eu não planejei isso. E aí eu acho interessante que é claro que houve um tempo de amadurecimento, isso no Senhor, como o Senhor acabou de falar, que foi buscar a direção de Deus. E quando Ele traz a direção, as coisas vêm acontecendo, né? Dentro do que o Senhor falou, eu queria... É bem provável que os questionamentos... Você tem uma experiência de cura na check-in. Sim, depois eu compartilho disso. Mas eu fiquei um pouco curioso. Eu acredito que as pessoas também devem ter despertado essa curiosidade. Quais foram os questionamentos que você passou quando você abriu a Check-in Church, né? Começou a caminhar dentro disso? Porque eu vejo assim, só um entre aspas, né? Quando eu fiz o primeiro quadrinho, eu encontrei bastante obstáculo, né? Pessoas de religiosidade, não pode fazer mangá, velho. Mangá é coisa do capeta, né? Não dá pra fazer para Cristo. Então, assim, houve esses tipos de questionamento, né? Por conta da religiosidade implantada na sociedade, enfim, né? E eu queria que o senhor compartilhasse quais foram os questionamentos que o senhor recebeu e como que o senhor lidou com isso. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão querendo começar algo e aí se depara com alguns questionamentos e não consegue lidar com isso e simplesmente deixa morrer esse sonho. Queria que o senhor compartilhasse um pouco disso. Cara, eu tô, por incrível, cara, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Eu vou compartilhar algo que vai marcar muitas vidas que estão assistindo e vão assistir essa live. O primeiro questionamento, ele é pessoal, ele é meu. Eu me questionando sobre tudo isso que veio na minha mente, veio na minha cabeça. E primeiro ponto, você diz, cara, eu tô louco. Mas por quê? Cara, eu não caí de paraquedas. Eu sou um cara que estudei 4 anos de teologia no Betel, no Rio de Janeiro. 4 anos foram, assim, de segunda a sexta-feira estudando. Depois eu fiz teologia aqui nos Estados Unidos também, durante uma temporada que eu morei aqui. E tenho um curso de especialização pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, assim, não é questão de falta de conhecimento, é ter conhecimento da palavra e você saber o que você está lidando, o que Deus está falando com você.
E esse maior questionamento foi meu. E Deus começou a me falar em textos assim muito específicos. E o primeiro dele foi justamente lá em João 4, do versículo 20 ao 24. É uma passagem assim bem interessante, que ela é rápida, num questionamento de uma samaritana com Jesus. E ela traz a religião dela, a religião dos samaritanos, e ela diz assim para Jesus naquele encontro: os nossos pais adoravam aqui, nesse monte. Esse monte que ela fala é uma região de Samaria, que existe um monte chamado Gerizim, né? Mas vocês, judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Então, onde é que se deve adorar? Aí Jesus vem com aquela resposta que, na verdade, sacudiu meu coração, e é um combustível para mim seguir em frente. É quando Jesus disse: mulher, você crê que a hora vem? E essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. E esse questionamento dessa mulher acaba encontrando uma resposta, porque, na verdade, os adoradores, eles vão adorar de dentro para fora. É muito menos questionamento e mais entrega do que justamente viver dentro de uma condição geográfica. É isso que Jesus está dizendo aqui para essa mulher. E tem também uma outra passagem, Mateus 18 ao 20, quando Jesus diz sobre algo que é comum sobre nossas vidas, que é: o que for ligado na terra vai ser ligado no céu. E essa ligação nos céus é justamente para que o reino de Deus venha, né? Pois onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. E aí é bem verdade que quebra um pouco dessa questão da estrutura. E aí alguns perguntam: mas sempre existiu a estrutura? E a estrutura não vai deixar de existir, porque a estrutura também conecta. E a gente precisa entender, mas o Evangelho, ele fala de relacionamentos, fala de pessoas, falam de vidas, falam de conexões de vidas. É disso que nós estamos falando. E a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. E o templo? O templo é o templo. Mas o templo sem pessoas, ele não é igreja. Ele é apenas o templo. E a gente precisa entender que o templo é importante. Eu não estou menosprezando aqui o templo. Pelo contrário, eu estou dizendo que ele é importante, ok? Para que haja a reunião, mas ele cumpre o papel dele estrutural. Mas a igreja somos nós. Nós nos relacionamos como corpo de Cristo. São pessoas que são corpo de Cristo. Mas eu aprendi. Eu também aprendi. E, na verdade, tem questionamentos que caem das escamas dos nossos olhos com algumas experiências. E eu vou dizer alguma coisa aqui que pode ser até bem interessante, Marcos. E alguns vão falar assim: cara, eu não tinha pensado nisso. E foi algo que Deus falou no meu coração, que durante esse período de pandemia, os próprios pastores desconectaram a igreja do templo, quando eles queriam alcançar as pessoas através dos cultos semanais dentro da casa das pessoas. Eles indiretamente estão desconectando. Talvez você não tenha percebido isso, outras pessoas não perceberam, até os próprios pastores talvez não perceberam que eles desconectaram a própria estrutura, mas as pessoas hoje, elas estão em busca da revelação do Evangelho. O que Deus tem para a minha vida? O que a palavra de Deus diz ao meu respeito? O que eu posso viver do reino de Deus? Isso você encontra através de outras vidas que vão te conectar dentro do reino de Deus. E esse questionamento primeiro começou em mim, depois vieram os exteriores. E Deus foi me respondendo passo a passo, eu buscando, pedindo confirmação, até que aconteceu algo bem, bem forte, que foi uma experiência de uma pessoa que me ligou da Europa, da Espanha, e ele me fez, na hora, cara, ele falou assim: cara, você está nos Estados Unidos e como é que tá as coisas aí? Eu falei: cara, eu estou aqui na dispensação do Senhor, e ele me conectou um pastor. Na hora o cara começou a orar por mim, um profeta de Deus. Eu acredito que Deus usa pessoas
e ele falou: eu te vejo na frente de uma câmera falando para uma geração inteira e liberando algo. Deus vai te usar dessa forma. E ali caiu a minha ficha. Eu sabia o que Deus queria de mim. E independente do que falar de mim, eu sei que críticas vão existir, mas também vão existir pessoas que vão acreditar que elas também podem romper os seus próprios limites para levar o reino de Deus adiante, através da palavra de Deus. Amém, pastor. Eu já estava quase pedindo para abrir a vigília. Muito bom ouvir isso, sabe? Porque o senhor estava falando aí, algumas coisas foram confirmando no meu coração. Mesmo a presença que o senhor sente de Deus aí, eu também sinto daqui. Eu sinto a presença de Deus. E isso é que nos move a estar continuando, né? Tá sempre indo em frente. Pessoas para vir falar o contrário sempre vai ter, né? Isso é para tudo que a gente faz. Pastor, nesse tempo de quadrinhos que eu tô, enfim, entrando no mundo artístico e tal, as maiores dificuldades que eu encontrei foi com meus amigos velhos, né? De lá de trás. Por que eu vi isso? Porque a gente saiu do mesmo lugar, né? E aí muitas das vezes é difícil você ver alguém avançar mais do que você e sair do mesmo lugar, né? A gente era amigos iguais, do mesmo lugar, sem nada, e de repente eu comecei a caminhar as coisas na minha vida e conquistando algumas coisas, e esses amigos do passado continuam na mesma. Então as minhas maiores dificuldades em amizade hoje, por exemplo, são com os amigos do passado, porque a gente saiu do mesmo lugar. E aí eu vejo o trabalho do Senhor, inclusive eu sou testemunho disso. Eu experimentei da cura de um culto online junto com o Senhor. Eu estava fazendo um quadrinho na época. E aí quando eu estou no final de projeto de quadrinho, então muitas das vezes eu trabalho até 3, 4 horas da manhã, porque são 2 negócios que eu faço a gestão, né? O meu escritório de contabilidade e a Comics GR, que é quadrinhos, né? Hoje não é só mais ministerial, também tem uma questão profissional, faço desenho para empresas editoras, né, daqui do Brasil. E aí você tem prazo para ser cumprido, né? Então aí você acaba trabalhando até tarde. E aquela semana tava com começo de tendinite, meu dedo não fechava, né? O dedão eu não conseguia fechar, dobrar o dedo. E eu pedi para o Senhor orar, e eu orou e eu experimentei de cura instantânea, né? Na hora minha mão já parou de doer, meu dedo parou de doer. Não é nem o desenho, nem a mão que eu uso para desenhar, é a outra, né? É a mão esquerda, eu sou destro. Mas na hora começou a parar de doer e até hoje, graças a Deus, eu tô sarado disso, né? Então eu queria que o Senhor compartilhasse desses testemunhos que o Senhor experimenta nesse tempo. Porque assim, por que eu queria que o Senhor falasse isso? Exatamente por causa dessa questão de tempo físico, tempo virtual. Isso aqui, pelo menos aqui na visão dos líderes daqui do Brasil, isso mudou um pouco quando a pandemia veio, né? Porque daí travou tudo, não podia ter nada presencial, tudo era online, live de culto de online, era palavra online, enfim, travou o presencial. Aí eu vi que muitos, peraí, não, a internet ela é favorável a nós, então vamos começar a utilizá-la, né? Coisa que não acontecia no passado. Muitas igrejas, principalmente as menores, não as maiores daqui, congregações do Brasil, mas as maiores já dão mais atenção para isso há um bom tempo, já estavam estruturadas, já estavam prontas para isso, canais de televisão, enfim, né? Tem toda a estrutura para atender, mas muitas outras igrejas não tinha isso.
E aí, é claro, né, eu falo assim, que a pandemia, ela aflorou algo que estava dentro de todo mundo, porque quando voltou ao normal, muitas pessoas estão distantes e não voltaram, né, ao presencial, ou seja, e muitos também se perderam nesse caminho, né, mas eu acredito que é algo que já estava lá dentro, isso é a minha visão, né, de que só aflorou isso, né, porque eu já vi muita gente dentro de templo, mas na verdade ela nunca esteve lá, né, ela vivia algo longe. Mas enfim, por que eu estou falando disso? Porque enquanto estava tudo travado, que não podia ter nada presencial, eu vi que as pessoas que realmente estavam firmadas em Jesus, elas continuaram firmes e continuaram sentindo a presença, até mesmo numa questão não presencial. Né? E isso completou. É claro que assim, na pandemia, para mim, abriu um horizonte para muitas outras coisas. Eu conheci outras igrejas. Eu conheci a Batista da Lagoinha, conheci a Check-in Church, eu conheci outras daqui da cidade, tudo online. Então eu poderia participar de vários cultos diversos e a presença de Deus se manifestava aqui, né? Para mim. E aí, para muitos, isso não foi uma questão que fez encher, continuar enchendo, mas eu vi que as pessoas se esfriaram e se desligaram, né? E então eu queria que o senhor falasse um pouco disso, mas contando desses testemunhos de curas, porque acontece, e não precisa ter, porque muitas das vezes a cabeça do ser humano fica presa, eu tenho que estar no lugar físico para isso acontecer, ou para aquilo acontecer. Então eu queria que o senhor compartilhasse um pouco disso. Eu vou entrar numa questão, assim, como profissional da área de tecnologia, depois eu entro para a questão pastoral. Em relação à questão da internet, a internet, na verdade, ela é um mundo de podridão, de sujeira. É um mundo e submundo que alguns não sabem nem o que é uma deep web, não sabem. Então, assim, é um mundo e um submundo de podridão. E com o avançar da tecnologia, a gente percebe que essa podridão ela vai ganhando mais espaço. E o mundo cristão é como se fosse, nesse oceano, uma ilha, uma pequena ilha. E com a pandemia, por incrível que pareça, essa ilha começou a tomar uma forma diferente. Começou a iluminar de forma diferente esses mares. Eu digo que nós somos, essa galera que está iniciando agora, nós somos como os bandeirantes que a terra já havia sido descoberta do Brasil e eles precisaram entrar o Brasil adentro para explorar a riqueza da terra. Somos nós, nesse novo tempo, nessa nova temporada. Quem tinha uma certa tecnologia já preparada, saiu melhor, é claro, se preparou, e o grande diferencial é o preparo. Agora, se eu te falar que muitos pastores fecharam as igrejas durante a pandemia, isso é realidade, muitos sabem disso, e ao mesmo tempo a Check-in Church começou durante a pandemia, e aí não dá para você falar assim, não tem mais jeito, o tempo perdeu. Não, pelo contrário, é uma janela grande de oportunidades que Deus criou justamente na pandemia, num tempo de dores. E não só na pandemia, a gente percebe que esse movimento tem tirado a igreja da religiosidade. Muitas pessoas criativas surgiram através do que aconteceu, ministérios de criatividade, os relacionamentos, eles potencializaram a sua importância. E é claro, se você pegar pessoas que não voltaram para a estrutura, é porque o que Deus tem falado com elas através do online tem sido suficiente para que elas possam seguir a sua jornada. Elas entenderam assim, alguns entenderam e alguns desviaram também. Alguns desviaram, essa é verdade, mas para cada um existe uma realidade diferente. Não dá para a gente generalizar.
né? Falar assim, não voltaram porque não querem saber da igreja. Não, não, o mundo não é conforme nós pensamos na nossa cabeça. A gente precisa entender cada um tem uma experiência diferente com Deus, igual você teve uma experiência de cura online, porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente, é um atributo de Deus. E a gente precisa entender que Deus vai continuar trabalhando independente das formas, independente de qualquer coisa, porque Ele é a palavra viva que faz com que o mundo se movimente e as coisas aconteçam, seja cura, seja liberação, seja libertação, seja o que for para ser feito para cumprir o propósito sobre a vida de pessoas. Pessoas precisam estar abertas para que isso aconteça. E eu percebo que, depois eu vou estar até falando, eu estou iniciando um curso para pastores que querem entrar no online e estão perdidos, não conseguiram, não sabe nada até agora, o cara está perdido, eu não sei se entra, como é que eu faço, não sei se eu faço, porque pastor nunca estudou para ser um profissional, um técnico, alguém que manuseasse tecnologia. No máximo que ele estudou, alguns estudaram, foi em relação a conteúdo teológico, então o tecnológico fica fora. Então, se você não tem esse conhecimento, junta com alguém que pode te ajudar. Então, hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, eu estou disponibilizando esse treinamento justamente aquilo que eu tenho construído na Check-in Church, aquilo que eu aprendi, aquilo que tem sido o meu dia a dia como pastor, como alguém que é formado na área de tecnologia, alguém que tem conhecimento para poder ajudar outros pastores a romper esse paradigma que fica na mente, será que eu vou conseguir? Mas eu não sei como. Então, se conecte às pessoas certas, porque, na verdade, tem muita gente que se identifica com a sua liderança, com o seu pastoreio, mas está esperando você mostrar a cara, para que você possa continuar pastoreando essas vidas independentes. Tem pessoas que saem de uma geografia, elas vão para outra geografia, mas elas ainda têm naquele pastor a confiança do pastor dela. E às vezes esse pastor não está conectado, porque ele criou dentro da mente, eu não me dou bem com tecnologia, eu não sei, né? E acaba criando paradigmas. Mas o que a gente precisa entender é que pessoas continuam se relacionando com Deus, independente da forma, ok? Independente desse... Aconteceu um rompimento. Isso é muito visível. E não adianta a gente querer construir o passado. Isso é impossível, não tem como. Olha para as coisas como estão acontecendo e ao invés de querer construir o passado, observe os sinais de como Deus está escrevendo e abrindo novas oportunidades. Talvez você, como líder, pastor, nunca enxergou naquele cara ali uma percepção diferente do mundo. O cara que é geek, tem uma perspectiva geek. O cara que tem uma perspectiva de nerd, um cara que é conectado com a tecnologia. É esse que você precisa conectar para estar do seu lado, para caminhar junto com você na sua liderança. E isso vai ser efetivo, isso vai trazer resultados. E entender que o mundo está num processo de transformação. Não é só a igreja que está passando um processo de transformação. Empresas estão passando um processo de transformação. A tecnologia está passando um processo de transformação. O Estado político está passando um processo de transformação. A gente precisa entender que é um tempo de transição. E tempo de transição, você percebe que algumas figuras saem do cenário. Por exemplo, isso foi antes da pandemia, e eu percebi isso claramente. Desde a morte do Billy Graham, tem acontecido uma mudança das lideranças mundiais cristãs, e isso potencializou agora. A notícia do último que veio a falecer foi o pastor da maior igreja do mundo, pastor Dave Paul Yang-Shu. E aí a gente percebe que não é que o mundo está perdido, o mundo sempre esteve perdido. O mundo sempre esteve perdido. E essas pessoas, eles deixaram o legado. Billy Graham deixou o legado dele.
O pastor Dave Ponyanchu deixou o legado dele. Outros pastores que morreram durante a pandemia. Foram muitos líderes que morreram durante a pandemia. De vários fatores. E a gente precisa entender que Deus está levantando uma nova geração. E onde está você? Eu lembro de uma passagem bíblica que é muito claro, quando Deus fala com o profeta Ezequiel. Ele diz: Ezequiel, eu procurei na terra um que eu pudesse achar. E eu não encontrei ninguém. Quando Deus diz que não encontrou ninguém, ele não encontrou nem o profeta Ezequiel. E aí, logo em seguida, mais na frente, Ezequiel se vê dentro de um cenário crítico, que é o cenário de uma revelação do Vale de Ossos Secos. E Deus mostra aquele cenário e diz para ele: Ezequiel, o que você vê? Abra sua boca, profetiza. Então, no cenário que nós estamos hoje, nesse cenário apocalíptico, que a gente precisa entender que são sinais dos fins dos tempos, ou nós somos profetas ou nós somos ossos. O que você quer ser? E aí vão surgir Marcos, vão surgir Fábios, vão surgir Eduardos, com linguagens nunca antes ditas. Hoje eu me considero um missionário tecnológico. Cara, esse termo vai ser comum daqui a uns anos. O nego tá falando: isso não existe porque nunca classificaram, mas eu estou usando essa live aqui para falar isso. Eu sou um missionário tecnológico. Eu estou aqui nos Estados Unidos e levo a palavra de Deus em vários lugares, cantos da terra, o Marcos também. E a gente precisa entender esse processo de transformação, e as coisas estão acontecendo. Glória a Deus, pastor. Eu também vejo dessa forma. Eu sempre, na verdade, desde quando começamos o ministério da XCOM, Deus tem me chamado a atenção, e eu sempre venho batendo na onde eu passo, que as redes sociais, a internet, ela é um campo missionário, né? E aí eu decidi estar fazendo missão dentro desse campo, né? E pra gente já tá chegando nos minutos finais, faltam 5 minutos. Eu queria pedir para o senhor falar qual que é a importância, porque daí agora o senhor falou a gente falou da check-in, como que funciona mais ou menos, né? O pessoal já tem mais ou menos aí a ideia, mas qual que é a importância, pastor, das mídias sociais para as igrejas? Que mesmo que ela tenha uma estrutura física, mas qual que é a importância dela estar na rede social, estar nesse campo missionário, vendo isso também como um campo missionário, ou mais do que isso, né? Vendo as mídias sociais como um ministério. Eu vi muito na hora que a pandemia veio, né? Antes não se ouvia falar ministério de mídias sociais, né? Hoje é encarado como um ministério em muitas igrejas grandes que eu passei. Tem líderes que cuidam para cuidar da identidade visual, né? É uma outra coisa também que eu queria que o senhor também explanasse dentro disso. Qual que é essa importância de ter uma boa identidade visual dentro das mídias sociais, né? Aonde isso impacta, né? Porque aí é uma opinião minha, muitas das vezes num post que é mal feito, por exemplo, eu nem me interesso, eu passo e vou embora direto, acaba nem me prendendo, por exemplo, né? E aí eu vejo que muitas igrejas ainda, aqui no Brasil pelo menos, não dá tanta importância para isso, né? Então, por exemplo, vai ter um evento, né? A gente vê que o post que ele fez é recortado no Paint, por exemplo, né? Todo quadrado, sem um tratamento mesmo. Então essas coisas regem tudo dentro do mídias sociais. Então eu queria que o senhor compartilhasse um pouco disso, né? Para que as igrejas presenciais também possam enxergar isso como não só uma ferramenta, mas também como um ministério. Eu queria que o senhor falasse qual é a sua visão dentro disso, né? Para que nós possamos aprender um pouco.
Maravilha. Eu vou pegar a questão de igreja relevante. O que na verdade é ser relevante? Está relacionado à transformação de tudo aquilo que está girando em redor da sua comunidade. Igreja relevante é você entender a importância em relacionamentos, ao invés de focar somente dentro de uma estrutura. E isso é muito importante a gente entender, e entender também essa valorização do ser humano diante dessas circunstâncias, também do profissional. O que eu percebo? A área tecnológica ela é escassa profissionalmente hoje. Hoje você vai ter dificuldade de encontrar um cara que é arquiteto de banco de dados. Você vai ter dificuldade, cara. E isso valoriza o trabalho do cara. Você vai ter dificuldade de encontrar um bom design, um bom gerente de mídias sociais. Você vai ter dificuldade. E, por incrível que pareça, essa dificuldade é de todos. Porque não tem profissional no mercado. E quando não tem profissional no mercado, não espere na sua igreja você achar voluntários para isso. Quando você não encontra voluntários, você não pode dizer, eu não tenho dinheiro para pagar. Você não pode dizer, dá para me dar um desconto. Cara, vai lá e paga o valor que o cara está pedindo, porque é o valor que vai te levar aonde você não iria. E aí você precisa entender se esse trabalho é relevante ou não. Eu estou valorizando aqui, na verdade, esses profissionais. Você está profissionalizando a igreja? Não, eu sei que existem voluntários. Eu sei a importância do voluntariado na igreja. Tanto que se alguém, se tiver aí designers, se tiver aí gerente de mídia social, cara, procura, porque, na verdade, é uma necessidade sempre nossa aqui na Check-in Church, gerenciar as nossas redes, e a gente entendeu que isso, de alguma forma, precisa ser remunerado. Eu quero dar voluntariamente. A gente precisa entender duas questões do voluntariado. Alguns, não estou falando todos, alguns voluntários, eles só vão dar o melhor do tempo que sobra. Alguns vão dar a prioridade deles em relação àquilo que está no coração deles. E a gente precisa entender como pastor, como líder, que nós não podemos colocar uma arma na cabeça de ninguém e obrigar ninguém a fazer nada, porque o reino de Deus ele é totalmente voluntário e pacífico. Alguns nós não vamos poder contar de forma voluntária. Então pague para esse cara se ele é importante o suficiente dentro da sua estrutura para ser paga. E aí você vai entender que aquilo que é pago precisa dar resultado, muito mais do que aquilo que é voluntário. E essa importância os pastores e líderes precisam enxergar. Uma outra questão que eu quero falar para você não esteja em todas as redes sociais esperando resultados maravilhosos. Você vai perceber que isso eu estou contando a minha experiência, ok? A Check-in Church ela tem resultados relevantes em algumas redes sociais e outras não tem. E eu descobri isso com o passar do tempo. Eu precisei entender com quem que eu falo, qual é o meu público, qual a idade do meu público, aonde eles estão, como eu me comunico com eles. Tudo isso é importante, é relevante para mim poder ajustar a minha comunicação, que tem a ver com o que eu falo, e o meu visual, igual o Marcos falou, a importância da comunicação visual, para que eles possam entender aquilo que eu estou comunicando. Então, a minha expectativa de cara com a Check-in Church era comunicar para o público. E eu percebi que a comunicação acontece com um público totalmente diferente do que eu imaginava. E isso pode acontecer com você. Às vezes você está pensando assim, cara, eu vou falar com o público da minha igreja presencial. E aí quando você vai para o online, você está se comunicando com outras pessoas e você precisa ajustar essa comunicação, porque tem outras pessoas com um perfil completamente diferente que está te ouvindo. Então você fala para as pessoas, não você quer que as pessoas ouçam você do jeito que você é, não, você fala para elas, o evangelho chega para elas do jeito que elas entendem. E aí você precisa entender essa tecnologia que Jesus usou na época dele. Jesus, para falar para uma multidão, ele subiu no barco, foi para a beira do mar
e aproveitou aquele ambiente que dava um eco suficiente para abraçar toda aquela multidão que estava ali na praia. Talvez você não entenda dessas questões, mas Deus sabe todas as coisas. Até na tecnologia do Sermão da Montanha, Jesus vai para um lugar mais alto para falar, para que o eco da sua voz pudesse espalhar para aquela multidão de pessoas. Então, utilize a tecnologia ao seu favor. Eu quero deixar a Check-in Church disponível para você. A gente está também iniciando. Eu posso falar dos nossos canais, Marcos? Posso? Acabei que eu nem contei dos testemunhos, né, da galera. Eu posso contar do testemunho e depois falar os canais? Uma das experiências mais fortes que nós tivemos foi uma irmã que nós damos o nome Amigos Check-in Church, né, ao invés de irmão e tal, Amigos Check-in Church. E eu percebi que ela entrou numa live assim, bem desesperada, que ela estava com insônia há um tempo, e ela confessou isso depois, 3 meses que ela não dormia bem. Aquela noite ela entrou, ela foi liberta, Deus manifestou dentro da casa dela algo poderoso, e ela caminhou com a gente. Ela falou assim: eu estou entendendo agora porque Deus me conectou aqui online, só que eu não estava acreditando que eu estava tendo essa experiência online. E depois de 1 mês essa irmã sumiu, e ela fez alguns exames, descobriu que ela estava com câncer, e ela, com uma situação muito difícil, ela falou assim: pastor, eu queria pedir se é possível fazer uma vaquinha virtual. Eu falei: não é possível fazer a vaquinha virtual. Eu falei assim: se nós não pudermos ser igreja agora, eu nunca vou poder dizer que a Check-in Church é uma igreja. Nós vamos te ajudar. E aí a gente colocou um propósito e chegamos no valor. E quando ela foi no médico ver a cirurgia que seria paga, o médico pediu o valor da arrecadação feita. E esse médico falou o seguinte: eu nunca vi igreja arranca dinheiro das pessoas, como é que essa igreja aí está te ajudando? E aí ela contou: não, essa é a minha experiência. E toda vez que ela ia no consultório desse médico, esse médico perguntava: me conta aí dessa igreja, me diz aí, como é que é essa experiência aí com essa igreja aí, esse negócio online, esse grupo aí que se reúne. E ela começou a falar de Jesus para esse médico. E essa irmã teve outras experiências, porque esse tumor se espalhou e o resultado dela, do exame dela, não estava batendo com a condição física dela. E começou a se... e o hospital era uma referência no Rio de Janeiro para o tratamento do câncer dela, que era câncer na tireoide, e no Fundão, Hospital do Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E os médicos olharam para ela e falaram: é Deus, foi Deus. E os médicos riam dela, mas não conseguiam explicar. E aí um especialista da área operou ela por meio de um robô, por meio da tecnologia. Ela foi operada à distância por esse médico. E aí quando ela ia de encontro aos médicos, à junta de psicólogo lá da UFRJ, a última vez que ela foi encaminhada para psiquiatria, porque ela falava: não, foi Deus que me curou, Deus está me curando, Deus está me curando. Aí ela falou que a médica colocou: paciente em estado psicológico. Aí eu brinquei com a situação, eu falei assim: poder de Deus não se explica, querido, se vive. Então, essa é a experiência. Eu queria deixar o canal da Check-in, você sentiu aí no coração: cara, gostei da ideia, quero me conectar, quero estar ajudando, quero estar envolvido com o reino de Deus. Eu vou deixar o canal da Check-in Church, @Check-in Church no Insta, Facebook, Check-in Church também. O meu perfil é Fábio Donato Oficial. E nós estamos iniciando um curso para igreja online. Fique conectados, acompanhe nas redes sociais. Se chama Universidade Church. Tem no Facebook e tem também no Instagram, ok? E você pode se conectar com a gente, que nós vamos estar liberando cursos lá em breve, alguns, justamente para quem quer desenvolver essa parte tecnológica da sua igreja ou quer começar algo tecnológico. Seja lá o que Deus tem falado no coração, querido, não tenha medo.
A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, acredite no que Deus tem falado no seu coração. Acredite nisso, siga em frente, seja ousado. Se eu não fosse ousado, eu não estaria aqui falando para você hoje, motivando a sua vida a seguir em frente, aquilo que Deus colocou no seu coração. E pode ser a ideia mais louca do mundo, como a do Marcos, de quadrinhos, né? As pessoas podem te endemonizar. Se disseram que Jesus estava endemoniado, imagine de você. Então, entenda, faça aquilo que Deus colocou no teu coração e siga em frente. E eu quero orar por você, Se o Marcos me permitir, eu quero, para fechar essa live, eu quero orar. À vontade, pastor. Antes do senhor encerrar, sigam aí a Check-in Church, vai estar passando aqui embaixo as redes sociais, tanto do pastor Fábio quanto da Check-in. E antes do senhor orar, pastor, eu queria agradecer por esse tempo, que o nosso bom Senhor Jesus possa abençoar muito a sua vida. Saiba que essa live, esse momento aqui da XCOM, eu creio que muitas pessoas vão ser impactadas, muitos líderes. Eu quero espalhar esse vídeo para os líderes das igrejas que eu conheço, para que desperte esse interesse em se comunicar, né, em se estar conectado com as pessoas nas mídias sociais. Pode encerrar, pastor, fique à vontade. E aí a gente dá o tchau logo depois. Amém. Senhor, em nome de Jesus, pelo teu nome eu quero te agradecer por essa oportunidade preciosa. Senhor, eu não sei aonde essa palavra está chegando, mas independente da geografia, são pastores, líderes, são sonhadores, pessoas que estão com o coração dizendo que está inflamado pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo, dizendo: eu preciso me movimentar. Que eles tomem coragem, que eles lancem fora todo medo, que eles sejam ousados, que essa palavra não seja apenas a história da Check-in, mas seja o movimento do coração dos teus filhos para algo real, algo que vai levar o reino de Deus muito além do que eles esperam e imaginam. Mas, Senhor, em nome de Jesus, coloca um espírito de intrepidez, de ousadia, de revelação, para que o reino de Deus avance através da criatividade, através dos relacionamentos, entendendo que o teu reino vai muito além de estruturas para alcançar corações perdidos, corações que precisam ser amados, ser transformados pelo teu poder. Eu te agradeço pela XCOM. Eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço pela vida do Marcos, eu te agradeço porque outras pessoas estão sendo impactadas e conectadas ao redor do mundo para a honra e glória do teu santo nome. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nessa. Amém, pastor, muito obrigado mais uma vez. Que nosso bom Jesus possa abençoar todos nós, e você continua ligadinho, tem mais programação aí. É só acompanhar, clica aí no site, qual a sua próxima programação, e nos acompanhe. Obrigado. Valeu, vamos pra cima, tá aí os links da Check-in e vamos nessa. Deus abençoe. Valeu. Obrigadão, irmão.